Muito boa tarde para você. Está no ar o Boletim Legislativo desta terça-feira, dia 7 de julho. Fique com a gente e confira os destaques de hoje. Saúde. Câmara aprova projeto que cria política de prevenção e combate às amputações em pacientes com diabetes. Cultura no Parque. Conheça o Museu da Casa Brasileira, novo espaço que conecta visitantes com a história do design na antiga residência Olivo Gomes. Essas e outras informações a partir de agora no nosso Boletim Legislativo. A Câmara de São José aprovou um projeto de lei que busca trazer mais segurança e qualidade de vida para os pacientes diabéticos. A proposta autoriza a criação de uma política municipal de prevenção e combate às amputações. No Brasil, mais de 13 milhões de pessoas convivem com a doença. E se não for controlada, a diabetes pode causar lesões muito graves. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem mais de 13 milhões de pessoas diabéticas no país. Dona Marília, de 83 anos, é uma delas. Convive com a doença há 5 anos. Ela procurou pelo diagnóstico por conta do histórico familiar. A família praticamente inteira tem diabetes. Somos em 8 irmãos, só 2 que não eram, né, já faleceram. E o resto tudo diabético. Tem uma irmã que tem os 3 filhos diabéticos, minha mãe, todo mundo era diabético. A diabetes é uma doença causada pela falta de produção ou pela má absorção de insulina, hormônio responsável por controlar os níveis de açúcar no sangue. Alguns fatores de risco são pressão ou colesterol altos, doenças renais crônicas, sobrepeso, além de questões hereditárias. É recomendado um rastreio universal de diabetes a partir dos 35 anos de idade. Se a pessoa tiver outros fatores de risco, esse rastreio já é indicado antes, né? Alguns fatores de risco é obesidade, pacientes que têm outros casos de diabetes na família, se já estiver apresentando sintomas, em todos esses casos a gente vai fazer os exames para detectar a doença. Vou falar alguns sintomas que podem ser comuns. Aumento da sede, aumento do apetite, aumento da quantidade de urina, visão turva, embaçada, perda de peso. A diabetes pode chegar ao ponto de afetar a sensação de dor e de tato, o que aumenta o risco de sofrer machucados. Em alguns casos, feridas de difícil cicatrização podem levar a úlceras e, em última alternativa, até a amputação. Conhecido como pé diabético, os membros inferiores do corpo humano são os que mais costumam sofrer com a ausência de tato. O pé diabético, né, quando já tem úlcera, outras alterações, é porque já existiram outras complicações ali que levaram a essa complicação que já é, digamos, um grau mais avançado. Vai ter comprometimento de nervos, muitas vezes comprometimento da circulação e tudo isso impactando nessa repercussão de úlcera e que muitas vezes, se não for bem cuidado, pode levar a amputações. O acesso à informação é um dos meios de prevenção mais eficazes para a conscientização sobre os riscos da doença. Pensando nisso, um projeto aprovado na Câmara, de autoria do vereador Sidney Campos, pode ajudar nesse objetivo. A matéria autoriza a criação de uma política de prevenção e combate às amputações em pacientes diabéticos. O objetivo que a gente vem conversando com o governo, né, com o prefeito, para que as nossas unidades básicas de saúde, as 45, os hospitais, as UPAs e as escolas possam ter campanhas conscientizando as pessoas e assim tomar cuidado aí para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. A partir do projeto, o município poderá facilitar o acesso de pessoas com diabetes a exames e avaliações periódicas, incentivar a divulgação de informações para prevenção e detecção precoce de lesões nos pés de pacientes diabéticos, além de estimular o acompanhamento sistemático e a capacitação de profissionais da saúde. O vereador Sidney Campos reforça a importância da prevenção para garantir a qualidade de vida das pessoas com diabetes. Sim, importante agendar uma consulta com o clínico nas UBSs, para que possa acompanhar, fazer os exames e acompanhar para que não chegue até a amputação do membro. E a Marília sabe bem como o cuidado preventivo é fundamental. Com a doença controlada, segue uma vida normal, sem risco de complicações. Eu sou daquelas que vai direitinho
no que pode, o que não pode. Às vezes, se quiser comer até um docinho, até pode, mas com, né, moderação, sem abusar. Em São José, a Prefeitura retomou o programa de apadrinhamento afetivo. Nesse programa, os moradores da cidade podem apoiar crianças e adolescentes que vivem em abrigos, e as inscrições estão abertas para novos interessados. A nossa equipe conheceu um casal que há 6 anos apadrinham um jovem na cidade. Vamos conferir essa história. O Fábio e a Egloge têm 2 filhos, já adultos, criados. Eles contam que todo ano sempre gostaram de fazer doações para as crianças que são acolhidas em abrigos da cidade. Em 2020, conheceram o programa de apadrinhamento afetivo e fizeram o curso para padrinhos. Foi assim que começaram a apoiar um adolescente. Hoje, o jovem tem 18 anos e segue afilhado da família. São 6 anos de apadrinhamento, né? Ele vem para nossa casa em datas de aniversário dele, aniversário nosso, meu e da minha esposa. Impressionante você ver como você pode amar uma pessoa que você nunca viu na vida, que, né, não é seu parente, você nem sabia até então que existia, e de repente você cria um laço, um vínculo que é muito lindo. Em São Paulo, o programa de apadrinhamento afetivo é uma iniciativa do Tribunal de Justiça, por meio da Vara da Infância e Juventude. Aqui em São José dos Campos, o programa tem a parceria da Univap. Segundo a Prefeitura, 136 crianças vivem nos 6 abrigos da cidade. Esta psicóloga judiciária explica que o apadrinhamento exige muitos cuidados, já que influencia diretamente o desenvolvimento social e emocional de crianças e adolescentes em situação de acolhimento. De tempos em tempos, a gente faz reuniões com os padrinhos para poder conversar, saber como que está acontecendo essa convivência. E também individualmente. Todas as crianças e adolescentes que estão no serviço de acolhimento têm uma dupla de técnicos na vara da infância, então uma psicóloga e uma assistente social, que cuidam da vida da criança, né? A gente fala, cuida do processo, mas a gente cuida também da convivência, de como que está acontecendo ali essa parte da vida da criança. Neste mês de julho, a Secretaria de Apoio ao Cidadão abriu inscrições para a formação de novos padrinhos e madrinhas. A novidade é que, além da modalidade de apadrinhamento afetivo, quando, a partir da autorização da Justiça, o padrinho ou a madrinha pode levar a criança para passear, viajar ou celebrar datas comemorativas com a família, também é possível outros 2 tipos de apadrinhamento, o financeiro e o material. Está no site da prefeitura, a pessoa se candidata a ser um padrinho afetivo ou de apoio material. No dia 21 de julho, nós estamos fazendo um encontro na Casa do Idoso Centro, às 18h30. Então, nesse momento, a gente vai fazer o esclarecimento, o detalhamento do programa, e no dia a pessoa faz a opção se ela quer ser um padrinho afetivo ou se ela quer ser um padrinho de apoio financeiro e material. Podem participar do programa de apadrinhamento afetivo pessoas maiores de 23 anos, residentes aqui de São José dos Campos, com idoneidade comprovada e bons antecedentes. Já para se candidatar ao apadrinhamento financeiro e material, é preciso ter mais de 18 anos de idade, também pode ser pessoa jurídica e ser residente de São José dos Campos ou da região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. O pareamento é feito com a supervisão da Vara da Infância, em parceria com os serviços de acolhimento. Então, são feitos encontros lúdicos, em que se propõem jogos e brincadeiras para que as crianças e os adolescentes interajam livremente com os padrinhos e madrinhas, para poder definir com qual eles têm mais afinidade, com quais eles desejariam iniciar uma convivência. E aí sim, posteriormente, é feito essa definição de qual padrinho e qual madrinha fica com cada criança e cada adolescente. O Fábio conta que este match entre a criança e o padrinho é fundamental para a construção de novos vínculos, o que requer a atenção e o reconhecimento das vulnerabilidades de quem vive em abrigos. Esse projeto ele faz muito isso, né? Ele traz a criança aqui e fala, ó, legal, padrinho, o que você pode fazer por ela? Você vai levar ela para onde, né? O que essa criança precisa?
ela precisa de um abraço hoje, né? Ela precisa de um abraço, ela precisa saber o que ela precisa estudar, onde que ela precisa estudar, ela está em dúvida de alguma coisa, você pode encaminhar ela para alguma coisa. Então o projeto é muito bonito mesmo o projeto. A emoção da EGLOGE mostra que a experiência também é transformadora para as famílias. Ele é tudo aqui, né? Para a gente, para a família, até para o pessoal do condomínio, todo mundo já conhece ele, gosta dele, por onde ele passa, sabe? Às vezes a gente está na padaria tomando café com ele e vem alguém conversar porque ele é puro amor. E essas crianças têm muito amor para dar, só que elas não têm para quem dar. Então, de repente, o padrinho, a madrinha, é isso que eles precisam. E só lembrando, os interessados devem se cadastrar no site da Prefeitura. No dia 21 de julho será realizada a reunião de apresentação do programa às 18h30 na Casa do Idoso Centro. E toda semana a gente fala sobre bem-estar aqui no Boletim Legislativo e traz dicas para melhorar a qualidade de vida. É o quadro Pílulas de Saúde. Hoje você vai descobrir a diferença entre timidez e ansiedade social. Meu nome é Bruno Mendes, eu sou médico psiquiatra e eu vou explicar a diferença entre personalidade tímida e transtorno de ansiedade social. Bom, a ansiedade social ela é caracterizada hoje como um espectro dimensional, onde nós temos no extremo a personalidade tímida, que é uma personalidade relativamente comum na população, e no outro extremo nós temos o transtorno de ansiedade social, que já é um problema, uma doença, onde ocorre prejuízo da qualidade de vida e os pacientes eles apresentam sintomas de ansiedade social de uma forma persistente, intensa e acentuada, e isso faz com que os pacientes apresentem prejuízo da qualidade de vida. E aqui no nosso jornal nós sempre mostramos as vagas de emprego abertas no PAT de São José. Veja agora na nossa agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de obras, ajudante de reparador, ajudante de serralheiro, analista de marketing, analista fiscal, armador de estrutura de concreto armado, assistente de escritório, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, balconista de açougue, confeiteiro, cozinheiro de restaurante, eletricista auxiliar, empacotador à mão, encanador, encarregado de obras, encarregado de supermercado, engenheiro civil, mecânico de manutenção de bombas, mecânico de manutenção de máquinas em geral, operador de movimentação e armazenamento de carga, operador de retroescavadeira, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing técnico, operador de utilidade, padeiro, pedreiro, pintor de obras, pintor de veículos, pizzaiolo, promotor de vendas, redator de publicidade, sepultador, soldador manual, supervisor de andar, técnico eletrônico, vendedor de comércio varejista, vendedor de consórcio, vendedor interno. Ainda há vaga para pessoas com deficiência no cargo de operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando seu RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica localizado na Praça Afonso Pena, número 175, no centro da cidade. E atenção estudantes, começam hoje as inscrições para o ProUni do segundo semestre de 2026. O programa do governo federal oferece bolsas de estudo integrais e parciais em faculdades privadas. Os interessados têm até a próxima sexta-feira, dia 10 de julho, para fazer o cadastro gratuito, exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação. Para participar, é preciso ter feito o Enem em 2024 ou 2025, com pelo menos 450 pontos na média das provas. Além disso, o candidato não pode ter zerado a redação. O
O resultado da primeira chamada sai no dia 15 de julho. A gente muda de assunto aqui no Boletim Legislativo agora para falar de uma viagem pela história do design e da arquitetura nacional dentro de um dos marcos mais importantes de São José. A antiga residência Olivo Gomes, que fica no parque da cidade, agora abriga o Museu da Casa Brasileira. O imóvel, que é uma obra-prima do arquiteto Rino Levi, reúne um acervo que vai desde o século XIX até o modernismo, mostrando a evolução do jeito brasileiro de morar. O novo espaço já está aberto para visitação gratuita. Um imóvel histórico se tornando um espaço de descoberta. A residência Olivo Gomes, localizada no Parque da Cidade, se tornou o Museu da Casa Brasileira, um ambiente pensado para conectar visitantes com a arquitetura e o design do país a partir de uma movelaria histórica. A proposta da exposição, sob a casa Outras Casas, é falar da variedade, da diversidade do morar brasileiro. O Brasil é um país continental que tem um berço de tantas culturas e territórios diferentes, e a ideia é, a partir da ativação da casa, dos ambientes da casa, tensionar esse imaginário do que é o morar brasileiro, trazer memórias, tensionar essas várias camadas que constituem o morar as cidades brasileiras. A casa conta com peças modernas, sertanejas, ribeirinhas e indígenas, sendo uma verdadeira viagem no tempo para aqueles que querem conhecer mais sobre a história cultural e arquitetônica do nosso país. A originalidade contida nas peças, criadas no século XIX, continuam a influenciar tendências artísticas. A gente tem, por exemplo, esteiras, bancos indígenas, a gente tem canapés, a gente tem mobiliário colonial, a gente tem mobiliário imperial, a gente tem mobiliário contemporâneo. A gente traz todos esses tempos colocados juntos para a gente pensar e ativar também nossas memórias. A gente tem muitos exemplares de objetos, por exemplo, da década de 70, 80, 50, que remete muito à casa de cada um, de cada brasileiro. Eventualmente, o público vai se deparar com algum exemplar, seja de mobiliário ou de fotografia, que vai remeter a uma memória sua de casa brasileira, sabe? A residência Olivo Gomes, que hoje hospeda o Museu da Casa Brasileira, foi projetada em 1950 pelo renomado arquiteto Rino Levi. A casa é um ótimo exemplar de um dos princípios do modernismo brasileiro, a junção entre arquitetura e natureza. Esses dormitórios, eles têm essa janela que é magnífica, espetacular, que tem uma abertura total para o parque, que é um parque com paisagismo feito por Roberto Burle Marx, que traz também uma característica de ter uma atuação artística plural. Quando você vai ver as plantas do Roberto Burle Marx, a gente até tem um exemplar da planta do parque aqui na exposição. É um desenho que vem do abstracionismo, vem de uma escola concretivista, que trabalha é quase uma pintura, um desenho que você configura manchas de plantas, de exemplares de espécimes de plantas nessa paisagem. É um exemplar assim, emocionante mesmo em termos de arquitetura moderna. O museu ainda conta com uma peça muito importante no piso inferior da casa. Um sofá projetado por Rino Levi, que foi criado justamente para Olivo Gomes. De acordo com essa historiadora, o espaço ajuda a destacar a influência de Olivo e da tecelagem paraíba no desenvolvimento da região do Vale. A tecelagem paraíba, ela teve uma repercussão nacional. Ela não teve uma função regional só, ela transpôs. Ela aparecia em propagandas do Brasil todo, a tecelagem paraíba. E aquela região era da fazenda do Olivo Gomes. Por exemplo, o bairro Urbanova
ele era todinho da Fazenda Olivo Gomes. Não sei se você sabe. Ele era. Tanto é que onde hoje é a Univap, tá? Onde hoje é, ou era, né, antigamente, a Faculdade de Arquitetura da Univap, naquele lugar que se chama Fazendinha, era o lugar onde Olivo Gomes fundou um cinema. Ele montou um cinema ali para os seus operários. É de uma importância gigantesca para a cidade, é muita história para a cidade. E o Museu da Casa Brasileira já está aberto para todos aqueles que desejam conhecer um pouco mais da nossa história. A visitação acontece de quinta a domingo, das 10 da manhã às 5 horas da tarde. O espaço é aberto para toda a comunidade. A gente acha que essa exposição é acessível a todos, mesmo acessível não só em termos de conteúdo, mas também espacialmente. É uma exposição que facilmente abriga pessoas que têm certa dificuldade de mobilidade, uma exposição muito acessível mesmo, e a ideia é que a família toda possa usufruir. Pois é, vale muito a pena conhecer. O museu fica aberto de quinta a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde, e é uma ótima opção de passeio para este período de recesso e de férias. Hora de ver como ficam as temperaturas em São José na tarde desta terça-feira. A tarde desta terça-feira será de sol entre muitas nuvens e com períodos de céu nublado. Não há probabilidade de chuva. Temperatura máxima de 23 graus e mínima de 12. Amanhã, quarta-feira, o dia amanhece com sol entre nuvens. Períodos de céu nublado ao longo do dia. Também não há probabilidade de chuva. Máxima de 21 graus e mínima de 13. Fim de mais um Boletim Legislativo, agradeço mais uma vez a sua companhia por aqui. Amanhã eu volto, e caso você queira rever alguma reportagem do programa de hoje, é só acessar o nosso canal no YouTube em @TV Câmara SJC. Até mais, um abraço.